Dia de decisão para o Atlético na Copa Sul-Americana, destacando o Galo, repórter Paulo Azeredo. Galo decide hoje na Arena, classificação às oitavas da Sul-Americana. E Galinho vacila e perde Copa do Brasil nos pênaltis. Decisão hoje na Arena MRV, com todos os detalhes do time, repórter Paulo Azeredo, que nos conta também sobre a decisão de ontem da Copa do Brasil Sub-17. O Atlético infelizmente não ficou com o título, mas ainda assim um time de muitos talentos que a gente torce para que daqui a pouco estejam dando retorno técnico no campo e quem sabe também retorno financeiro. Com todos os detalhes também dessa final. Chega mais, Paulinho, bom dia. Alô, Nath Fiuza, bom dia pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta quarta-feira, dia de decisão aqui na Itatiaia, é a Copa Sul-Americana em pauta, 7 da noite, tem Atlético e Puerto Cabello da Venezuela. Só resta o Atlético a vitória, o Galo precisa vencer para avançar à próxima fase das oitavas de final da competição sul-americana. O Barba fechou os trabalhos nessa terça-feira à tarde na cidade do Galo e ficam aí duas dúvidas pro time, viu, Nath? Se o Alexander volta ao time, já que jogou contra o C esse ano e foi reserva contra o Corinthians na vaga de Alan Franco, e se o Vitor Hugo, se o Bernard permanecem ou um deles podem deixar a equipe para que Alan Minda volte a ser o titular no ataque do Atlético. Somente essas duas dúvidas, acredito eu, já que o restante deverá permanecer o mesmo que atuou contra o Corinthians na derrota pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, 1-0 em São Paulo, viu, Nath? Já o Galinho, infelizmente, Nath, ontem a Itatiaia transmitiu o empate no tempo normal, 2-2 com o Atlético Paranaense na Arena MRV e depois nos pênaltis acabou perdendo por 4-3. Pelo lado do Atlético, Gabriel Veneno, que ontem circulou na Europa, informações que teria uma proposta, ou melhor, o interesse do Barcelona, acabou perdendo uma das penalidades decisivas, mas agora é realmente colher aquilo que o Atlético espera com esta geração do Sub-17, que é muito promissora. Muitos atletas, Samuel, o Vinícius, o Riquelme, o próprio Gabriel Veneno, outros atletas também têm um futuro muito promissor pela frente e agora é aguardar para saber qual deles logo logo poderá servir ao elenco profissional do Galo. Você acompanhou, esteve presente lá na Arena MRV, o Galinho entrou em campo. Que jogo! Foi para os penais no tempo normal, 2-2, o Atlético Paranaense vencia pelo placar de 2-1, o Galo arrancou empate no tempo normal aos 43. Vinícius para o Galo aos 42 do primeiro tempo, e o gol de empate do Galo, do 2-2 no tempo normal, foi com o Gomide. Que estilo para cobrar o pênalti, impressionante. Quanta categoria. Só que nos penais deu Atlético Paranaense 4-3. Você acompanhou de perto esse jogo, bateu pertinho ali do título dessa Copa do Brasil Sub-17, o Galinho, que na temporada passada faturou um título nacional, o Campeonato Brasileiro, Romano. O Atlético acabou perdendo o título, né? Mas a gente tem que enaltecer o time adversário, bons valores do Atlético Paranaense, vem uma safra muito boa aí. Agora, você perde título. E aí muita gente fica assim, mas a base não ganha nada. Cara, a base não tem que ganhar nada, a base tem que revelar. Se puder ganhar, maravilhoso. Se puder ganhar, ótimo. Quarto gol do Flamengo. Passeio. Paquetá de novo. Ou vai estar impedido? Não, deu impedimento. Nem subiu. Deu impedimento. Mas é o seguinte, a primeira função da base é revelar. Primeira função dela. E se o Atlético tiver cuidado na transição desses jogadores, tem uma turma ali muito boa. Tem uma turma ali que pode dar frutos não só técnicos dentro de campo, mas como financeiros, tá? O Atlético tem lateral direito, o Atlético tem zaga, o Atlético tem esse Riquelme atacante. São jogadores, assim, para ter cuidado para trabalhar e dar as oportunidades. Porque não adianta também ficar segurando o jogador, não, porque ainda não tem idade, porque tem que performar, não sei o quê, se não botar para jogar. Tem que dar oportunidade, tem que achar quem tenha a coragem de dar oportunidade para que possa jogar. Agora, pelo volume de jogo que o Atlético teve no primeiro tempo, se faz as chances, o Atlético tinha goleado no primeiro tempo e tinha ficado com o título. A gente teve um jogo de 2 tempos distintos. Primeiro tempo o Atlético mandou no jogo, passeou no jogo. Segundo tempo o Atlético Paranaense foi muito melhor do que o Atlético.
E aí foi um empate, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, aquela questão não só da competência, mas a questão também emocional, a questão de confiança na hora de cobrar. O Atlético acabou desperdiçando 2 dessas cobranças, uma delas com o Gabriel Veneno, que chutou a bola na trave. E o Atlético Paranaense foi mais competente nos pênaltis, foi campeão. Você falou do Riquelme que foi destaque no jogo do Brasil contra a Argentina, né, Marcos? Na verdade, ele foi destaque do Brasil, né? Na competição, porque outros jogadores foram com muito nome, muito auê, e ele é que acabou se destacando. Mas então do Galinho que entrou em campo hoje nessa decisão da Copa do Brasil Sub-17. Boa noite, Paulo Azeredo. Alô, Sérgio, alô, você que é nosso. Você ligado também no apito final dessa terça-feira. Boa noite, hein? E pra você que tá acompanhando a Itatiaia desde cedo, sabe, né? Acabou acontecendo a derrota do Galinho. O Galo Sub-17 nos pênaltis, depois de empate no tempo normal, 2-2, acabou perdendo por 4-3 o título da Copa do Brasil. Os garotos do Atlético fizeram um grande primeiro tempo, em que poderiam ter aberto um placar até mais elástico. Venceu por 1-0, mas poderia ter sido 2 ou 3-0 tranquilamente, e aí depois do segundo tempo o Atlético Paranaense entrou no jogo, o Sérgio, e acabou fazendo um grande segundo tempo, e o Galinho empatando no finalzinho, ainda teve o Enzo, jogador expulso, e teve que se segurar para levar a decisão para os pênaltis. Fica o aprendizado e fica também, não só o aprendizado, mas também uma certeza de que esta geração do Atlético, que é 2009, que é 2010, é uma geração muito promissora, com jovens atletas que podem servir ao elenco profissional do Galo. Hugo, queria saber do Romano, né? O que o Atlético pode colher de bons frutos desta geração? Romano, que acompanhou o jogo em loco também na Arena MRV, pode falar um pouco melhor para os nossos ouvintes do apito final. Quem o Romano destacaria neste time que pode, quem sabe, gerar frutos futuramente no time profissional do Galo, hein, Hugo? Bom, seu olhar cirúrgico então, Romano. Olha, é até difícil a gente apontar, porque nessa idade é a que mais se perde jogadores, né, no processo, né? Mas você tem um dos zagueiros, né? Você tem o lateral direito Samuel, você tem o Ian, o Gomide também, zagueiro, Gomide meio campo, Calegari meio campo, você tem o Vinícius, camisa 10, né? Você falava em off comigo do Vinícius. Tem tudo pra ser um baita de um jogador, né? Ele lembra muito o Ganso, né? Perna canhota grande, né? Passadas largas. E o Riquelme, que pra mim já é uma realidade. Eu acho que o Riquelme não seria nenhum exagero e aí eu tô analisando pelo que eu vi na seleção e pelo que eu vi no Atlético, né? No Sub-17. Não seria nenhum exagero se de repente desse uma oportunidade pra ele no profissional. Se você não foi nenhum exagero, se você agarrou a oportunidade. Pra mim, o Riquelme já tá pronto pra ter essa oportunidade. E o Veneno? Sabe? O Veneno ainda não. Ainda não. O Veneno... Tem um pouco mais de calma, né, com o jogador. E ele precisa também, o jogador, entender, né, que futebol é coletivo, né? Você tem que jogar mais pro time. Daí o nosso Romano destacando o Sub-17 do Galo, que entrou em campo hoje, e destacando também pra gente arrematar o Sub-17, Romano, a boa presença de público, hein? Mais de 10 mil torcedores hoje na Arena, se você pegar que é uma terça-feira, final de mês, onde a grana tá mais curta do que tudo, né? E aí você conseguir levar mais de 10 mil pessoas na Arena foi muito legal e muito bonito o que a torcida fez também, tá? Eu não sou muito de ficar exaltando a torcida não, mas foi muito bonito o que a torcida fez no final, aplaudindo os jogadores e gritando Galo, Galo, dando força para os meninos Sub-17. Às 19h, aqui mesmo na Arena MRV, de onde falo, o Atlético decide sua vida na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela. Só resta ao Galo vencer, por qualquer placar. Seja de 1-0, seja de 3-2, de 2-1, enfim. A vitória simples leva o Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Barba Domingues comandou o último trabalho, Romano, nesta terça-feira à tarde, na cidade do Galo. E fica a dúvida do time, né? Será que ele vai voltar com o Alexander, já que precisa vencer este jogo? Precisa de um jogador mais agudo no meio-campo, que leve o Atlético mais à frente? Ou será que ele vai permanecer com o Alan Franco, dando uma proteção maior ao sistema defensivo? Uma outra dúvida. Vitor Hugo vai pro
jogo, Bernard permanece, o Minda continua no banco ou volta para o time titular? São as principais dúvidas e também passo a bola para você e o Romano trocarem figurinhas por aí. O que fariam neste jogo? Pode até, quem sabe, precisando da vitória, né? Pegar o Vitor Hugo, colocar como segundo volante e aí colocar Vitor Hugo, Bernard, Minda, Cassierra, Coelho, ir para cima, porque só resta ao Galo vencer, né, Hugo Sérgio? Exatamente, o Galo precisa dessa vitória. Outra decisão do Galo na Copa Sul-Americana, um sofrimento que poderia ter sido evitado, né, Romano? Porque, na verdade, assim, mas sabe que eu até entendo? Que o atleta estava tentando encontrar um time primeiro, né? É isso, né? Tava tentando encontrar um time, né? Hoje ele tem uma fórmula de jogar, tem um time, apesar de que a gente tem alguns pontos que considera negativos com relação a algumas decisões tomadas pelo treinador, mas ele é pago para tomar as decisões e toma as decisões. Mas o que me chama a atenção é o grupo do Atlético. Você tem a classificação no grupo do Atlético aí. Olha bem a classificação do grupo do Atlético. Tá todo embolado. Puerto Cabello, 7. Em segundo, Cienciano também com 7. Galo terceiro com 7. E o Juventude com 6 pontos, quarto colocado. Tá tudo em aberto, Romano. Pois é, tá tudo em aberto. A gente vai ter o Cienciano contra o Juventude. No saldo de gols aqui, o Galo tá tranquilo, né? Se o Atlético vence o Puerto Cabello, ele assume a liderança. Sim. Por que ele assume a liderança? Porque, primeiro, que ele deixa o líder para trás. Segundo, é que se o jogo do Cienciano contra o Juventude não valesse absolutamente nada, aí a coisa poderia complicar. Só que o Juventude tem chance de classificar em segundo. Para isso ele torce para uma vitória ou do Puerto Cabello ou do Atlético. Um dos dois iria a 10, até um empate para ele dar, porque aí ele teria que vencer o Cienciano, ele iria a 9. Então esse grupo está aberto. Esse grupo está muito aberto. Você vê, com empate e vitória do Cienciano ou do Juventude, um empate no outro jogo dá classificação. Vitória da classificação. Tá todo embolado esse grupo, por isso que esse grupo tá emocionante. Agora, o atleta não tem que depender de ninguém, é fazer o trabalho dele, faz o papel dele, depois vê que se vai ser primeiro ou não. O Atlético vai perder uma pancada de jogador aí, 3 jogadores que vão ser liberados, né? Não vão jogar a última rodada, né? Para se apresentar as suas seleções. Então tem que colocar a turma para jogar. A venda de ingressos continua. Até aqui, mais de 12 mil ingressos vendidos. É a massa atleticana tendo essa missão de empurrar, como tentou fazer também hoje com o Galinho. Tivemos mais de 13 mil pessoas presentes na arena. Então quem sabe amanhã o atleticano também animando para empurrar o Atlético rumo à classificação na Copa Sul-Americana, porque apesar de ser um time tecnicamente inferior, o Puerto Cabello virá a Belo Horizonte para com certeza se fechar completamente e levar o empate que pode levá-lo à próxima fase da competição sul-americana. Então ingressos a preços populares também, bem baratos, a partir de R$ 29,90 para sócios. Então quem estiver ligado na Itatiaia e quiser acompanhar, é só então comprar o seu ingresso, levar o radinho para o campo, acompanhar o Galo em busca dessa classificação na Sul-Americana. Melhor ainda o público, a gente falava em torno de 10 mil aqui, 13 mil torcedores no jogo do Galinho, 13.680, né? Sim. Maravilhoso, igual volto a dizer, terça-feira. Você tem que ralar amanhã. E ainda sem grana, porque é final de mês, bom pra caramba, pra um jogo de sub-17. Destacando agora o adversário do Galo. Chega mais, Pedro Abílio. Alô, um abraço pra você, pra quem se liga no apito final. Presenciamos uma cena curiosa, né, na Arena MRV nesta noite. Jogadores e comissão técnica da Academia Puerto Cabello, depois do treino realizado à tarde na Toca da Raposa, foram visitar a arena. É um protocolo Conmebol, né, que por sinal abriu uma exceção para esse jogo do Atlético do Sub-17, afinal de contas, costuma personalizar o estádio a partir da véspera da partida continental. Mas, sendo assim, a Academia Puerto Cabello conheceu a Arena MRV e teve um aperitivo da atmosfera que é aguardada para amanhã na partida decisiva da Copa Sul-Americana. O técnico do time venezuelano, o Eduardo Saragó, ele não utilizou no fim de semana na vitória contra a Universidade Central o zagueiro Ramos, o Robinson Flores, meio-campista, e
nem o Rosales, lateral esquerdo. Então eles estão descansados e reforçam o time, que deve ter Graterol no gol, Vargas na direita, Giovanni Ramos e Obradovic na zaga, Rosales pela esquerda, Gustavo Gonzalez e Pablo Lima os volantes, Robinson Flores meia pela direita, Jean Castilho meia pela esquerda e o Ponce no ataque, o gol. 7h na Arena MRV contra o Puerto Cabello da Venezuela. Só resta ao Atlético a vitória. Duas dúvidas da equipe do Barba Domingues, se Vitor Hugo deixa o time para a volta de Minda ou se Bernard também pode ser o outro escolhido para deixar a equipe. A outra dúvida se vai de Alan Franco ou Alexander no meio-campo do Galo. O Galinho, sub-17, acabou perdendo em casa após empate no tempo normal, 2-2 com o Atlético Paranaense. O título da Copa do Brasil sub-17 nos pênaltis, 4-3. Fica aí o aprendizado e também, quem sabe, uma geração promissora para que futuramente possam ajudar o Atlético no profissional. Fala, massa, hoje é dia de decisão do Galo, vitória muito importante, demais, necessária, obrigatória, tudo que tem direito. O Galo precisa vencer hoje dentro da Arena MRV e isso aí eu espero que ele faça hoje, né? Pessoal, você que chegou até aqui, curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, tá? A gente agradece demais. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, então fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para tu não ficar de fora de nada que sai aqui do canal. E também eu peço o seu like para dar aquela força pro canal e o canal continuar crescendo, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo e também deixar aí um pouquinho da sua análise, né, de que você acha que vai ser aí dentro da Arena MRV. Hoje é grande decisão, então deixa aí seu comentário, tá? A sua análise. A gente olha todos os comentários e você ajuda demais com a sua participação, tá bom? Convido vocês também aí a estar olhando os vídeos anteriores para vocês estarem vendo que esse canal só tem notícias do Atlético Mineiro e também vocês podem estar encontrando notícias que ainda não assistiu e estar se atualizando aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. A última coisa que eu quero pedir para vocês, com muito carinho, é que quem puder tirar um tempinho e compartilhar o vídeo aí e o canal com os amigos que também curtem o Galo, será de grande ajuda, tá bom? Vou ficando por aqui, atento às notícias e um forte abraço para quem fica. Tamo junto. Valeu, massa!